Oi, eu sou o Felipe e pergunte a Michelangelo como ele acreditava que o rosto de Deus é e ele te apresentaria o teto da Capela Sistina. Entre 1508 e 1512 ele trabalhou em uma série de pinturas em afresco na residência do Papa. Em alguns pedaços da obra vemos representações de inúmeras imagens religiosas e em uma das mais famosas vemos o Criador envolto num manto de seda vermelha, tocando o dedo de Adão, representando o homem que vem de Deus. Esse era um tipo de representação até bem comum na época, mas ele não foi o primeiro a apresentar um Deus físico transmutado em corpo humano. Talvez Deus não seja um ancião barbudo vestindo um manto branco. Talvez Deus seja uma pomba, ou uma luz, ou uma mão saída do meio das nuvens. Será que ele sequer tem um rosto? É o que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Vem comigo que vai ser uma aventura e tanto. Religioso ou não, você vai ver que é de explodir sua cabeça. Talvez olhar para o rosto de Deus diga muito mais sobre nós do que sobre divindades. Hoje eu vou te revelar o rosto de Deus. Claro, sempre que se discute a ideia da existência de um Deus, é comum se referir a essa entidade como algo etéreo, sem forma, incapaz de conceber e entender, quase uma criação do Lovecraft. E é muito atraente se apegar à estratégia de não atribuir características físicas ao ser que, ainda que as tenha, não costuma se apresentar com elas. O problema é que boa parte das religiões, e aqui eu vou incluir as três maiores como exemplo, o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo, atribuem, sim, características antropomórficas às suas divindades. Eu sei que a gente está acostumado a ver deuses com corpo humano na religião dos outros, mas o cristianismo e o judaísmo não são exceções, já que a Bíblia Sagrada cita até partes específicas do corpo de Deus por inúmeras vezes. Daniel provavelmente foi um dos primeiros que arriscou algo próximo de uma representação física e direta de Deus. No livro bíblico que carrega o seu nome, no capítulo 7, versículos 9 e 10, lemos: Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriam-se os livros. Essa era uma visão que o profeta teve, onde via Deus no final dos tempos julgando os mortos. A clássica representação de um ancião de branco e tal. Eu já vou voltar nisso. Mas em Êxodo, o profeta Moisés, que diga-se de passagem costumava entrar em nuvens para conversar com Deus, tem a chance de ter um contato direto com o próprio. Mais especificamente no capítulo 33, pode conferir. No versículo 18 lemos: Então ele disse: Rogo-te que me mostre tua glória. Deus aceita, mas com uma condição. Moisés ficaria numa rocha, observando pela brechinha. Aí Deus ia cobrir a brecha com a mão e passar. Só depois Moisés ia ser capaz de ver suas costas. Então, sabemos que Deus tem mão, que tem costas e que tem um rosto. Um rosto que não pode ser visto sem que o observador morra. Mas tem um rosto. Em Gênesis 18, Deus aparece na porta de Abraão, que rapidamente se ajoelha e se oferece para lavar seus pés, e ainda oferece pão para Deus e seus 3 anjos comerem. Agora sabemos que Deus tem mão, tem costas, tem rosto e tem pés, e talvez até tenha estômago. Por que você ofereceria pão para um ser que não tem corpo humano? Isso porque eu estou deixando de lado todas as outras representações metafóricas com asas e tal. Esses encontros pessoais e observáveis com divindades são chamados de teofania. Esses encontros podem acontecer de inúmeras formas, mas entre os povos israelitas e de regiões próximas, onde o Deus cristão surgiu, era comum representar suas divindades como formas corpóreas bem específicas. Só que até mesmo essa representação que encontramos, talvez tenha vindo de outro lugar. O livro de Daniel, onde encontramos a primeira tentativa de descrição física de Deus, foi escrito por volta de 165 a.C.
Pode ser que essa figura do ancião barbudo e de branco tenha sido fruto da influência de Zeus durante o período helenístico. Pelo menos nessa representação específica, porque se pegarmos a representação genérica de velho de barba, de fato, era uma representação até comum. Geralmente a origem, troca e adoração dos deuses em povos antigos se dá por conta de conflitos relacionados a poder e territórios. A religião é um elemento cultural extremamente importante para as populações. Eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Mas como eu comentei em um vídeo anterior sobre as esfinges, em boa parte das culturas, a barba era um símbolo de poder. Então, se o seu deus é o mais poderoso, é claro que você vai escolher representá-lo com os maiores símbolos de poder, porque o seu deus é o estandarte da sua unidade enquanto povo. E quando se trata das religiões abraâmicas, esse aqui é o rosto de Deus, ou pelo menos do Deus El, a entidade que a maior parte dos historiadores e teólogos acreditam ser a que deu origem ao Deus cristão. E lá está a representação física com a barba. Como você pode perceber, as características humanas do rosto de Deus dizem mais sobre humanos do que sobre Deus. E talvez isso tenha algum sentido. Pelo menos é isso que indica uma pesquisa muito interessante que tentou entrar na mente de mais de 500 cristãos. Em 2018, um grupo de psicólogos na Universidade da Carolina do Norte conduziram um experimento que tentava responder uma pergunta bem estranha: como é o rosto de Deus? E a forma de chegar nessa resposta era indagando aqueles que aparentavam ter um relacionamento mais íntimo com o próprio. O que os 3 psicólogos responsáveis fizeram é conhecido como técnica da correlação reversa. É um tipo de estudo usado em pesquisas da psicologia e da neurofisiologia. O nosso cérebro é treinado para verificar o que tem atrás dos rostos. Verificar as expressões faciais é o que nos ajuda a nos relacionar enquanto espécie, já que nos dá a possibilidade de criar inúmeras suposições sobre o dono daquele rosto. Motivação, sentimentos, capacidade, etc. Claro que cada parte tem a sua função, mas como um todo, a função do rosto é ser a vitrine da mente. Enxergar o rosto de Deus através da mente dos cristãos talvez ajude a entender o que eles veem sobre a mente divina. A fisionomia de Deus é a representação física do que ele significa para cada um dos questionados. Foram 511 cristãos, 330 homens e 181 mulheres, com idades variadas, mas com a média de 47 anos. 74% eram caucasianos e 26% afro-americanos. Cada participante ficava na frente de uma tela e era apresentado a 2 imagens com ruídos. Tudo o que precisavam fazer era apontar qual dos 2 rostos melhor se aproximava de como eles enxergavam o rosto de Deus. Foram 300 rostos apresentados, e em vez de você criar a relação, eu crio e você exclui as que não fizeram sentido. Essa é a técnica da correlação reversa. E que rostos eram esses? Eles pegaram a média demográfica americana, idade, gênero e etnia, pegaram 50 rostos e combinaram em 300 opções de rostos diferentes criados por um computador com ruído. Então, tecnicamente, todos os 300 rostos apresentados eram variações de rostos médios que você encontraria nos Estados Unidos. Cada um com os seus traços próprios, porém sem muitas alterações drásticas. Depois do teste com os rostos, os participantes preenchiam uma ficha com suas informações e precisavam marcar uma escala sobre seu posicionamento político, que ia de 1 a 9. Você podia marcar desde muito liberal até muito conservador. E é aqui que tudo fica interessante. Eles confrontaram os dados divididos em várias categorias. Basicamente, você pega a maior parte das respostas de um determinado grupo e combina num rosto único. Pronto, agora você tem o rosto do Deus desse grupo. O quanto as características dos participantes afetariam sua visão de Deus? O quão diferente é o rosto do Deus de um homem para o rosto do Deus de uma mulher? Ou o Deus de um liberal e o Deus de um conservador? Eis os resultados. À esquerda você tem o rosto de Deus segundo os participantes mais jovens. À direita você tem o rosto de Deus segundo os participantes mais velhos.
E, em geral, as pessoas tendiam a escolher o rosto de Deus como os rostos que mais se pareciam consigo mesmo. Os resultados mostraram também que pessoas com viés mais liberal têm a tendência de enxergar Deus com traços mais femininos e negros, além de ter uma aparência mais amorosa. Pessoas mais conservadoras enxergam o rosto de Deus sendo mais velho, caucasiano e com um olhar autoritário, sério. A hipótese apresentada pelos psicólogos é que ambos projetam em Deus o ideal máximo. E projetamos o ideal máximo nas nossas próprias crenças políticas. Por isso, conservadores o enxergam como uma figura masculina, protetora e rígida, enquanto liberais enxergam mulheres negras, fortes e amorosas. Mas mais interessante ainda, esse é o rosto rejeitado por todos como o rosto de Deus. Seria então esse o rosto do diabo? E quando você combina a resposta de todos os participantes, temos isso. Esse é o rosto de Deus segundo os cristãos. Claro que a amostra, infelizmente, tem mais membros de certas categorias, mas ainda assim, eles compilaram todos os resultados para encontrar o rosto médio de Deus, o que é uma visão bem interessante. A mente humana representada no divino, sua imagem e semelhança. Talvez por isso, Michelangelo representou em Deus a mente humana, ou a mente humana em Deus. É do esforço que os gênios nascem. Talvez por isso, desde a sua adolescência, que Michelangelo desenterrava cadáveres. A sua busca pela perfeição no conhecimento ajudou e muito os estudos sobre anatomia. A dissecção de corpos era algo bem comum à época e não era exatamente um grande tabu para a igreja, como alguns costumam acreditar. Michelangelo precisava estudar de alguma forma, no final das contas. Por isso, você não costuma encontrar facilmente esculturas com representações tão fiéis e detalhadas quanto as dele. Era de fato um artista único. Ele conseguia reproduzir com perfeição o corpo humano, porque conhecia cada veia, cada vértebra, cada mínimo pedaço. Mas digamos que desenterrar cadáveres do cemitério da igreja não é exatamente uma prática que traria bons olhos. Michelangelo talvez tenha tentado esconder todo esse conhecimento quando queimou e deu fim à maior parte dos seus cadernos de rascunho. Quem sabe por medo da reação como essa que você teve agora ao descobrir que o artista desenterrava cadáveres e os abria. Principalmente para um cara tão religioso. Não, Michelangelo não era ateu. Isso é uma informação importante, principalmente por causa da teoria maluca que eu vou te contar agora. Michelangelo pode ter dado fim a boa parte das suas anotações sobre anatomia, mas tiveram algumas que ele simplesmente não seria capaz de fazer desaparecer. Principalmente porque a maior de todas está no rosto de Deus. Em 2010, Ian Suk e Rafael Tamargo, dois especialistas em neuroanatomia, publicaram um artigo onde apontavam o quão detalhadas eram as representações do corpo humano na obra do pintor e escultor. Detalhes tão criativos que você provavelmente nunca viu. É uma ideia que não surgiu deles, mas foi a primeira vez que especialistas no cérebro humano tomaram tempo para verificar se fazia realmente algum sentido enxergar algo tão misterioso assim. É no teto da Capela Sistina que você encontra um enigma de mais de 500 anos. Um olho menos treinado enxergaria apenas um homem com a mão esticada para tocar o indicador de um deus ancião, cercado por seus anjos em um manto vermelho. Mas talvez o que Michelangelo tenha desenhado ali foi um cérebro humano, e os detalhes tornam tudo mais estranho. Toda a representação de Deus serve perfeitamente para designar pontos específicos da anatomia humana. O quiasma óptico, o sulco central, a fissura silviana, a hipófise, etc. E é interessante como o nome da obra pode ter um duplo sentido também. La creazione di Adamo, a criação de Adão. Pode significar o momento em que Adão foi criado ou a representação de algo criado pelo próprio Adão. Claro que isso é uma extrapolação da ideia. Interessante, mas ainda assim é só uma extrapolação. Nós sabemos que Michelangelo não era ateu, e a Capela Sistina tampouco é um deboche à fé, mas em parte é sim um desafio às lideranças católicas. Michelangelo era ferrenho crítico do Papa Júlio II e nunca foi muito fã dos outros papas também.
E essas relações visuais permeiam todo o trabalho do artista. Ainda na Capela Sistina, logo acima do altar, em outra obra intitulada A Separação da Luz das Trevas, vemos Deus em sua criação. E sabendo do quão perfeito era o trabalho de Michelangelo, é de se estranhar esse ângulo tão incomum para representar a garganta de Deus, o sopro da vida. Essa é outra representação do cérebro humano, só que dessa vez visto de baixo para cima. Claro, existem alguns argumentos contra essa ideia. Esse corte transversal do cérebro é uma prática moderna e não dá para saber se de fato foi essa perspectiva que o escultor teve quando teve um contato com o cérebro humano pela primeira vez. E Michelangelo era um escultor antes de ser qualquer coisa. O próprio Leonardo da Vinci era crítico da obra de Michelangelo e suas representações anatômicas em pinturas. Ele não era necessariamente o melhor pintor que você tinha na época. A verdade é que talvez a gente nunca saiba a resposta para esse enigma. A obra de Michelangelo é tão grandiosa que até hoje existem partes dela que nós não fazemos ideia do que significa, a identidade de certos personagens e o que o cenário pintado queria dizer. Então não é correto afirmar com todas as letras que as representações da Capela Sistina são algo além do que podemos ver, o que não nos tira a possibilidade de supor. E se eu puder, eu coloco toda a minha grana em que sim, ele queria desenhar um cérebro. Mas não porque tivesse algum significado ateu nisso, mas porque ele queria unir o conhecimento e a fé. Até porque o humanismo renascentista não rejeitava a ideia de Deus, mas apenas que ele poderia ser acessado com as nossas ferramentas carnais, sem a necessidade da Igreja Católica como intermediária. Se Deus nos criou, ou se nós criamos Deus, não muda o mesmo fato. Somos imagem e semelhança. A gente se vê no próximo vídeo. E os estudos que eu citei estão aqui na descrição. Confere lá que tá muito bom. Eu recomendo muito a leitura. A gente se vê amanhã. E depois de amanhã também. Em abril tá tendo vídeo todo dia. Se você não tá sabendo, se você não viu, é porque o YouTube não te avisou. Então confere aí, pode voltar que tem muito vídeo pra você ver. Falou? A gente se vê amanhã. Fui.